passando uma informação para vocês sobre essa situação entre a nação de Israel, os israelitas, o povo de Israel, que está naquela região, naquela geografia, onde aquele povo está. Eu quero transmitir para vocês, é importante a gente ter esse conhecimento também. Aquele povo que está naquele espaço de terra, menor do que o estado de Sergipe, um povo que tornou-se nação, aquele povo que está ali não está em vão. Aquela terra que o povo está, foi Deus que estabeleceu para aquele povo. Aquele povo que hoje é a nação de Israel, não foi criado por nenhum governo, nenhum estado humano. A nação, povo de Israel, foi estabelecido pelo próprio Deus. Aprendam isso. Quem criou aquela nação, aquele povo, e tornou nação, foi o próprio Deus. Se você ler a história verdadeira que está relatada na Bíblia, da origem desse povo, quando Deus tira esse povo do Egito, libertando ele com um propósito, Deus agora muda o nome desse povo para Israel. E agora também Deus vai fazer desse povo a nação. E você vai ver a história desse povo. Não é uma história qualquer. Esse povo não está aí por acaso. Você acha que o Irã, a China, a Rússia, a Arábia Saudita, a Turquia, ou qualquer outro país ou nação vai conseguir destruir esse povo? Tirar esse povo da existência? Não sei se vocês lembram que teve um presidente do Irã, ou foi do Iraque, teve um presidente aí que disse que não morreria enquanto não varresse Israel do mapa. Esse presidente morreu, Israel continua. Sabe por quê? Porque esse povo, nação, foi levantado pelo próprio Deus, esse Deus que o mundo não conhece, esse Deus que o mundo ignora, esse Deus que é o Criador de tudo e de todos, esse Deus que tem o controle, o domínio e a soberania sobre toda a situação da história humana, esse Deus que os seus propósitos não vão falhar e nem vão deixar de se cumprir, esse Deus que é poderoso para cumprir a sua palavra. E ele firmou este povo chamado povo de Israel, nação de Israel. Está pensando que nenhuma dessas nações, por mais poderosa que seja, vai conseguir destruir e tirar da história, varrer do mapa Israel, aquela nação, aquele povo que está numa geografia, um espaço de terra menor do que o estado de Sergipe, um povo que é resistente, que vem de batalhas, um povo que foi vencedor diante da perseguição do maior império no tempo que eles viveram, o Egito. Era a potência mundial no tempo que foi destruído todo o exército do Egito. Era a maior nação, a nação mais poderosa naquela época, se levantou contra Israel, o povo que Deus tinha tirado da escravidão, daquela nação, daquele povo, e aquele exército poderoso, através do rei do Egito, determinou perseguir e destruir Israel. O que aconteceu com o Egito, com aquele exército naquele momento, foi todo destruído. Israel permaneceu existindo e caminhando para o propósito de Deus. E esse povo foi muito acometido de muitas batalhas. Muitos impérios tentaram destruir o povo de Israel, que hoje é a nação. O Império Babilônico, o Império Persa, o Império Romano, o Império Grego. Vários impérios tentaram e quiseram destruir Israel. Israel, um povo dentro de uma limitação, mas vencedor de todas as guerras, todas as batalhas. E não há um que se levante contra Israel, que fique de pé, porque quem batalha por esse povo para cumprir o propósito que ele estabeleceu
é o próprio Deus, criador de tudo e de todos, aquele que criou esse povo, essa nação. Essa nação de Israel, quem levantou foi o próprio Deus. Esse povo foi Deus que levantou. Nem China, nem Rússia, nem nação nenhuma poderosa como seja, irá destruir este povo, esta nação. Esta nação vai passar por luta, por dificuldade, mas ela vai resistir a todos os ataques, todas as batalhas. Ela vai estar prosseguindo e batalhando, até o dia que a batalha final vai ser vencida para Israel. Quando Jesus vier, meu irmão, tem uma história linda, tem uma escatologia maravilhosa, tem uma revelação de Deus tremenda dentro desse propósito de Deus com Israel. Pena que os sábios deste mundo, que estudam as Escrituras, quer descobrir, conhecer os mistérios de Deus dentro da sua intelectualidade, da sua sabedoria pela escrita. Não, 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 não. Israel está passando por tudo que hoje está passando, porque Deus assim permite, como Deus permitiu Israel perder a batalha contra a cidade de Ai. Deus tem permitido muitas situações a Israel, porque Israel hoje está desviada do propósito de Deus. Israel hoje está sem a direção de Deus. Israel negou o seu Messias. E Deus está permitindo tudo isso por uma finalidade, por um propósito. Mas vai chegar o tempo em que Deus vai trazer para esse povo o quebrantamento. Para que esse povo reconheça o seu Messias. Que vai se dar. O quebrantamento do povo de Israel vai se dar. Sabe quando, irmão? Quando o anticristo estiver governando, o mundo inteiro irá unir as nações que estão no poder dele para destruir Israel. É aí que vai entrar aquele que é o Todo-Poderoso, que vai vir como aquele que é o Salvador, o Messias de Israel, para libertar este povo desta grande perseguição e do grande cerco. Porque, irmãos, escuta uma coisa. Se você pegar a geografia para dar uma olhada, Israel é um país pequeno, cercado por vários inimigos. Todas as nações árabes estão cercando Israel. Israel está no meio de um cerco de inimigo. E mesmo assim, continua existindo. E ninguém tem capacidade de vencer Israel. Porque quem está trabalhando é o Deus criador do mundo e de tudo, que está ali trabalhando por esse povo, por essa nação, para um propósito e uma finalidade que o próprio Deus assim determinou. Israel, a maior luta por dominar a terra é pelo aquele pedaço de terra e pelaquela cidade específica de Jerusalém. Você pode ver que a luta dos muçulmanos, a luta daquele povo árabe é querer colocar ali a cidade de Israel como domínio dos muçulmanos. Não, aquilo ali é um propósito que Deus colocou, porque Jesus, quando vier para estabelecer o seu governo na terra, ele não vai governar de Londres, ele não vai governar de Paris, ele não vai governar de Tóquio, ele não vai governar da Inglaterra. Ele vai governar de Jerusalém, a capital mundial, aonde vai ser o governo mundial do reino de Deus, vai ser em Jerusalém, no templo que será construído novamente, para que cumpra-se todas as profecias para Israel, dentro do que Deus proporcionou. O templo precisa ser construído. O templo de Israel ainda não foi construído. Vai ser construído no período do anticristo. E aí, quando o anticristo pensar que vai fazer do templo o seu trono de governo, ele vai sentar lá no templo e vai querer parecer Deus. É aí que vai ter a grande rebelião, onde os judeus não vão mais se submeter ao anticristo, vão resistir e não vão estar venerando ele como ele vai querer ser venerado pelo mundo, como se fosse Deus. Os judeus não vão aceitar isso. É aí que entra a grande perseguição. E o anticristo vai se irar, a fúria de Satanás contra esse povo, para se levantar, para destruir este povo. É aí que entra Jesus Cristo. Aleluia! Ei, escuta, aprende uma coisa. A igreja não vai estar aqui não, porque a igreja vai vir com Jesus para estar governando no reino milenar com ele. Aleluia! Jesus vem com a igreja, nós igreja.
Vamos estar com Cristo no reino milenar estabelecido neste mundo, governando com Ele aqui, glorificados. Eita, que maravilha de esperança, que maravilhosa esperança. É aí que Jesus, quando vier, vai destruir o reino, o domínio, o poder das trevas que foi representado no governo do anticristo. Jesus destrói o anticristo, o seu governo, estabelece o seu reino milenar, o seu reino de justiça, o seu reino de paz, durante 1000 anos, é o que está revelado na profecia de Apocalipse. E ali, Cristo vai governar com justiça este mundo que nunca teve um governante justo, vai ter para se cumprir a promessa que Deus ele tem feito. Jesus vai ser o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, governando nessa nação. E não há um que vá se levantar contra ele, porque todos que se levantar contra ele vai ser vencido, porque Cristo, ele tem o poder, o governo, a glória. Ele é Deus poderoso. E, irmãos, acreditem no que a palavra de Deus revela, no que o Espírito Santo nos dá ao conhecer. Vamos estar como igreja, membros do corpo de Cristo, firmado naquela esperança que o Evangelho nos traz. E o povo de Israel é um tratado de Deus com eles. Vamos cumprir a nossa parte como igreja. Vamos se manter fiel a Cristo. Vamos se manter firme no Evangelho, pregando o Evangelho, resistindo contra o reino das trevas que hoje tem governado este mundo, mas ainda o que impede o governo geral desse reino das trevas, porque ele não pode se manifestar. O governo mundial, o anticristo, não pode se manifestar, não pode aparecer enquanto a igreja estiver aqui na terra. A igreja, através da direção do Espírito Santo, é quem impede a manifestação do anticristo, porque quando o anticristo se manifestar, ele vai ter o governo das trevas completamente, não vai ter oposição. E a igreja sempre é oposição às trevas. Por isso que a igreja não pode estar aqui na terra quando o anticristo se manifestar. Porque o governo do anticristo não vai ter oposição. A oposição que vai ter depois de 3 anos e meio é do povo de Israel, por reconhecer que ele não é o Messias. A igreja não está esperando o Messias. Quem está esperando o Messias é o povo de Israel. A igreja está esperando o Senhor da glória. Como disse Paulo, a nossa esperança é do aparecimento e da glória do nosso grande Deus e Senhor, o Salvador Jesus Cristo. Quem está esperando o Messias é o povo de Israel. Jesus como Salvador, Jesus como Senhor da igreja, ele vem para tirar a igreja da terra. Ele vem para arrebatar os seus. Israel continua, o mundo, a vida continua. Aí se manifesta então o governo do anticristo. Essa personalidade vai governar o mundo inteiro, um só. Nunca houve isso na história humana. Nunca houve um governo mundial na história humana. Isso só vai acontecer com o governo do anticristo, que vai ser vencido pelo governo de Cristo. Jesus, o verdadeiro Messias, que vai vir para libertar Israel da opressão, da perseguição e da grande ira para a destruição de Israel, que vai ser lançada pelo anticristo. Jesus, quando veio, isso estava revelado em Zacarias, irmão. Ele, com o sopro da sua boca, está revelado em 2 Tessalonicenses 2. Ele vai destruir o anticristo com o sopro da sua boca, pelo seu grandioso poder. E ele vai se manifestar com essa finalidade. Meus amados irmãos, então aprendam uma coisa. Israel, tudo que está acontecendo está no propósito de Deus. Você está em Cristo, esteja mais firmado ainda nele. Não se deixe distrair por essas coisas. Não se detenha, não se perturbe, não se deixe mover da fé, da esperança, do aguardo do Senhor Jesus Cristo por essas coisas. Fique aguardando o livramento, o arrebatamento, a vinda de Jesus para nos levar, como se isso acontecesse agora. Não espere para isso acontecer amanhã. Fique pronto e preparado, esteja pronto e preparado. Não há tempo de se preparar, há tempo de aguardar e preparado, aguardar a vinda do Senhor. Ele vai raiar nas nuvens, ele vai tocar a trombeta do chamado dos santos ao encontro dele. A trombeta vai tocar. E os que tiverem Cristo vivo vão ser transformados, o corpo glorificado. E os mortos vão receber seus corpos ressuscitados
glorificados, para que todos nós, os que estão vivos e os que morreram, de igual modo, iremos ao encontro do Senhor para estar com Ele lá nos céus, no momento em que vai cair na terra a grande tribulação, a grande perseguição aos que professarem a fé em Deus, aqueles que não aceitarem o governo do anticristo. Isso vai se dar para que Israel se quebrante diante de Deus. É aí o propósito de Deus. Por isso que hoje a gente vê tudo isso acontecendo, mas ninguém pode destruir aquela nação, aquele povo. É o povo que Deus criou, é os escolhidos de Deus, segundo nação. É o povo da promessa, segundo nação. A promessa que Deus fez a Abraão, Isaac e Jacó é para o povo de Israel, e nós incluímos nessas bênçãos, porque Cristo nos alcançou, como Deus disse a Abraão: em ti, Abraão, todas as nações serão abençoadas por meio de Cristo. Não é Abraão, é Cristo. Era a promessa daquele que viria, que a bênção de Deus seria manifesta a toda a humanidade, todas as nações, todos os povos. Não era por Abraão, era por Cristo, por Cristo, por Cristo, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. A promessa gloriosa de Deus para todo aquele que crê em Jesus. E o povo de Israel ainda estão esperando o Messias. Esse Messias que já veio, morreu, voltou ao céu e prometeu voltar para aqueles que estão crendo nele quando ele veio. Aqueles que estão esperando a sua volta, porque ele foi disse que vinha. É esses que vêm, Jesus vem buscar. Esses que estão mantendo a fé. Como ele disse, perseverem até o fim, para que vocês sejam salvos. Sejam prudentes, estejam aguardando. Não ande ansioso por coisa alguma nesta vida, nem pelo que há de beber, nem pelo que há de comer. Não coloque sua atenção no tesouro deste mundo. Junta tesouro no céu, porque a nossa vida, a nossa esperança, o nosso futuro não é no paraíso na terra, é lá no céu com Jesus Cristo. Quando ele disse que viria para nos buscar, não é para ficar com a gente aqui na terra, é para nos levar para que aonde ele estiver, nós estejamos com ele. E o apóstolo Paulo vai dizer, Filipenses 3:20, a nossa cidade está no céu, de onde esperamos o Salvador e Senhor Jesus Cristo. Os judeus não estão esperando o seu Salvador e Senhor Jesus Cristo. Os judeus esperam o Messias. Nós não esperamos o Messias. O Messias é para o judeu. Nós esperamos o nosso Redentor, o nosso Salvador, o Cordeiro de Deus por onde fomos purificados, que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus. E ele prometeu que voltaria. Mas essa volta dele não é em vão. É para nos buscar. É para nos buscar. Para que aonde ele estiver, estejamos nós com ele também. A glória de Cristo vai ser trabalhada em todos nós. Vamos estar na glória de Cristo, desfrutando daquilo que todos precisam estar olhando e caminhando nessa fé e esperança. É este grande momento do nosso encontro com o Senhor nos ares, para viver aquilo que está vivendo a promessa de Deus, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não chegou ao coração do homem. É isso que está guardado para nós, lá nos céus, nos esperando, que vamos estar indo ao encontro do Senhor para desfrutar desta vida em abundância que Ele nos prometeu, onde não haverá mais dor, nem morte, nem choro, nem tristeza, nem envelhecimento, nem sofrimento, nem enfermidade alguma no corpo, porque vamos viver uma vida de alegria, de gozo, de paz, em eternidade, em eternidade, em eternidade, em eternidade, aonde não terá mais fim, aonde não vamos estar limitados ao tempo, à circunstância e ao momento. Vamos viver uma vida de glória, de gozo eterna. Você já parou para imaginar isso? Não chega ao nosso entendimento. É só pela alegria do Espírito Santo em nós que nos dá a alegria dessa promessa, a esperança dessa promessa, a perseverança, como disse Paulo. Alegre-se na esperança, persevere em oração, tenham paciência na tribulação. Então Jesus vai voltar, irmão, para buscar a sua igreja. E depois ele volta literalmente à terra, porque aprendam uma coisa: a vinda de Jesus para a igreja não é a segunda vinda dele à terra. A vinda de Jesus para a igreja, ele não vem à terra. A vinda de Jesus para a igreja, para arrebatar os seus que estão aqui perseverando na fé, não é para Israel. Não é uma vinda visual. Ele não vem para o mundo não vai ver Jesus. A vinda de Jesus para a igreja é a igreja que vai ao encontro do Senhor. Não é ele que vem para o mundo. Ele só vem para que todo olho verá quando ele vier para libertar e livrar
Israel da perseguição do anticristo. Se você crê ou não, é um problema seu. Você tem que buscar a graça de Deus, o entendimento, a revelação, que o Espírito Santo alegre você com as promessas do alto. E não fique preso às coisas desta vida, nem na interpretação de nenhum sábio deste mundo. Fique preso em Cristo, naquilo que Ele nos revela pelo seu Espírito Santo, dentro das suas palavras. Amém, meus irmãos?